que é onde começa o nosso processo. Tá? É sério que você não assistiu aula de novo? Sim. Umas 10 vezes eu Não. tinha contado. Então vamos lá. A importância da boca é importante tanto no nosso sistema digestório como na comunicação, né? E as principais funções da boca é a mastigação, não só da boca, né? Mas do processo aqui da boca. As principais funções da mastigação, a deglutição, a articulação da fala e a percepção do paladar. Tudo isso acontece na nossa boca. Então, o nosso processo digestório, ele começa na boca, tá? Não adianta a gente querer engolir macromoléculas, porque o nosso intestino, que é responsável pela absorção dos nutrientes, ele não absorve macromoléculas, ele absorve micromoléculas, tá? Então, o nosso processo digestório começa na boca com a mastigação. A gente tem que mastigar muito bem mastigados os alimentos, porque se ele chegar inteiro no estômago, muitas vezes o estômago não vai conseguir quebrar, dependendo da estrutura que for. Por exemplo, provavelmente muitos de vocês já foram na praia e pediu aquele milhozinho cozido com margarina ali, com manteiga e sal. E se você não mastiga direito, sai tudo no cocô do outro dia, tá? Porque o suco gástrico, que é ácido, ele não consegue quebrar o grão do milho. Então, se você não mastigar ele, esse processo vai ser deficitário. Então, eu vejo muitos pacientes, às vezes, no consultório, que eles chegam e falam: doutor, eu estou com má digestão. E eu não sei se vocês já perceberam no processo de alimentação de vocês, se vocês mastigam o suficiente. Hoje em dia, a gente mastiga duas, três mastigadas de engole. E isso, muitas vezes, não é o suficiente para quebrar o alimento. A gente tem que mastigar muito bem mastigado o alimento, para que ele desça pelo esôfago, caia no estômago, continue sendo quebrado pelo suco gástrico, para que o suco gástrico termine de quebrar ele, para jogar para o intestino absorver. Tem muitos pacientes que chegam: doutor, eu como, e aí fica como se tivesse um boi na barriga, fica ali a comida fica 2 horas ali no estômago. Claro, provavelmente o que aconteceu é que você não mastigou direito esse alimento. E quanto menos você mastigar, mais tempo esse alimento vai ficar ali no estômago, porque o estômago só vai tentar liberar ele quando ele for uma micromolécula, quando ele for aminoácido, porque nem proteína o nosso intestino não absorve. Eu até falo isso para vocês, porque tem algumas, por exemplo, algumas medicações que eles vendem como se fosse um negócio milagroso, né? Tome colágeno para tirar as rugas, para melhorar a pele, não sei o que. Adianta? Não. Se você pensar fisiologicamente, não adianta. Não adianta. Porque você até pode ingerir o colágeno, mas quando ele chegar no estômago, ele vai ser quebrado em aminoácido. O teu intestino vai absorver aminoácido. E não necessariamente você absorvendo aquele aminoácido, o teu fígado vai produzir aquela proteína de colágeno. Não vai. Tá? Existem algumas promessas assim: colágeno para a pele, colágeno para o joelho, para as articulações. Balela, isso é balela. É só para ganhar dinheiro em cima do povo. Porque se você pensar fisiologicamente, não funciona. O teu organismo não absorve proteína. O nosso intestino vai absorver aminoácidos, não proteínas. Tá? Uma balela. Então, a elevadorização da cavidade oral com o sistema digestório, respiratório, fonador, tem um papel fundamental na interação social, na expressão social. E as estruturas anatômicas que a gente vai ver, né, da boca, são os lábios, que é a estrutura externa, musculatura, inervação, vascularização. A gente vai ver as bochechas, né, a composição muscular, tecido adiposo e a importância da mastigação. A língua, a gente vai ver um pouco da anatomia, das papilas gustativas, da musculatura intrínseca e extrínseca e suas funções. Os dentes. Vejam, observando, se tiver algum dentista, os dentistas geralmente sabem muito mais do que nós médicos sobre dentição, tá? E é uma realidade. A gente sabe o básico do básico da dentição. Pra você ter uma ideia de dente, eu já fiz algumas extrações dentárias na vida, mas um paciente que tinha um câncer de boca. E o paciente que tem câncer de boca, quando ele vai ser submetido a uma radioterapia, ele não pode ter nenhum dente cariado. Se tiver um dente cariado ou outro, você tem que fazer extração. E lá no Hospital do Câncer de Cuiabá, onde eu fiz a residência, era difícil uma consulta com o dentista lá. Aí a gente anestesiava o paciente lá e a gente mesmo, na hora da cirurgia, já ficava tudo dentro do cara. Só pau. A
gente só tinha que tomar cuidado para não quebrar a raiz, porque se quebrasse a raiz a gente tinha que encaminhar para o dentista. Se é dentista, não. Aí a gente encaminhava para o dentista, ficava um puto, porque é só as complicações, né? Quando você faz qualquer tipo de tratamento, obrigatoriamente você tem que saber tratar as complicações. Por exemplo, se na hora que eu vou fazer uma extração dentária eu quebrar o dente e a raiz ficar, teoricamente eu teria que saber fazer extração. Só que lá a gente não sabia, ligava para o colega e falava, ó, as 2, 3 aqui para tirar aqui. Eles até incluíram um serviço agora anexo no Hospital do Câncer, pensando justamente nesses pacientes. Pois é. Tá? Então, dentição a gente vai ver os principais dentes, né? Só conhecer eles, incisivos, canino, premolares, molares, estrutura de desenvolvimento e a gengiva, né? O tecido de suporte, inserção da proteção dentária. Então, ó, a gente tem os lábios superiores, dentes superiores, língua, dentes inferiores, pavimento da boca, mandíbula, né? Que é o osso aqui, glândula submandibular, alvéolos, né? Da raiz dentária, glândula submaxilar, parótida, que é uma das principais glândulas que a gente tem, tá? E aí a gente começa falando principalmente dos lábios, tá? É uma estrutura externa, né? Uma musculatura, tem a musculatura orbicular dos lábios, ela é inervada pelo nervo facial, tá? Pelo sétimo par craniano. Vocês já ouviram falar dos pares cranianos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 12º, 13º, né? Eu errei essa prova, mas tudo em ordem, agora em ordem. Eu estou falando para isso porque chegou na hora lá, eu fiquei uma semana atrás desse negócio, chegou na minha prova de indianato, o professor me perguntou na prática para mim, não soube responder, e depois que eu saí da aula, o moleque chegou em mim, cara, só decorar em ordem. Aí, olha, é só decorar em ordem. Essa região aqui, ela é inervada pelo nervo facial. Então, eu acho que tem uma imagem do nervo facial. O nervo facial, ele sai exatamente aqui, bem aqui na região da orelha, passa por dentro da parótida e ele vai mandar 3 ramos, tá? Ramo mandibular, zigomático e o temporal. São os 3 ramos que o nervo facial vai dar. É importantíssimo o conhecimento desse nervo porque ele é responsável pela mímica facial, tá? Então, se você tiver alguma patologia que envolva isso aí, o paciente vai evoluir uma paralisia facial. Por exemplo, existem algumas paralisias faciais que são causadas por vírus, né? O herpes vírus, por exemplo. Você vai no carnaval, sai beijando a torta à direita, tem grande chance de pegar um herpes vírus e ter uma paralisia facial. Pode acontecer, porque o vírus ele tem tropismo pelas células do sistema nervoso e ele vai ter tropismo pelo nervo facial. E aí ele vai provocar uma paralisia facial. Eu tive um colega de turma que ele teve 3 paralisias faciais durante o ano. Eu falei, cara, você está passando um rolo pesado, né? E pega através de beijo mesmo, tá? Acontece, tá? E quando você chega num pronto atendimento, um quadro de paralisia facial, tem muitos colegas que pensam, o paciente está tendo um AVC, né? Porque o AVC ele pode cursar com uma paralisia. Só que não uma paralisia única exclusiva facial. Teve uma vez que um aluno estava atendendo um paciente lá, pedindo uma tomografia de crânio. Você viu a tomografia de crânio para o paciente? Não, ele está com uma paralisia facial e eu estou suspeitando que o paciente tem um AVC. Eu, mas quantos anos tem o paciente? 20 e pouco. Não é o habitual, né? Não é. Não que não possa acontecer. Dependendo de algumas patologias, você pode encontrar uma pessoa de 20 anos tendo um AVC. Não que não aconteça. Mas eu falei, mas ele tem paralisia facial, ele está hemiplégico, ele teve paralisia do membro superior, do membro inferior e da face? Não, só da face. Então não é AVC. O AVC ele vai causar uma hemiplegia, né? E a paralisia do nervo facial vai cometer só o nervo facial, tá? Só o nervo facial. Né? A vascularização pelas artérias labiais superior e inferior, é importante você conhecer principalmente a vascularização e a inervação dessa face, aí, principalmente para quem for mexer com estética. Quem pensa em fazer botox, fazer sem, tem que saber a vascularização, você não acabar infiltrando um botox aí dentro da intraarterial. Tá? Ele tem um papel na articulação da fala e na expressão facial. Tá? As bujaquinhas estão no nervo facial, o nervo facial passando. Não, esse aqui eu acho que não dá da parte. A bochecha, né? A posição muscular, principalmente o músculo bucinador, tá? Tecido adiposo, tem um corpo adiposo da bochecha, né? Que são as de bichar ali, né?
e a importância da bochecha, principalmente na mastigação da expressão facial. E é inervado pelo nervo facial e vascularizado pela artéria facial. Tá? Lembrando que quando a gente viu a parte vascular, né, a vascularização do sistema circulatório, você tem aqui coração, sai a aorta vai dar algumas ramificações, para a região do pescoço vai dar as duas carótidas, aí a carótida comum ela vai se bifurcar em duas artérias, a carótida interna e a carótida externa. Qual que vai irrigar todos os órgãos da face e da cabeça, couro cabeludo? É a interna ou é a externa? A externa. E a outra vai para dentro do cérebro para fazer irrigação, para a formação do polígono de Willis lá do sistema nervoso central. Tá? Língua, gente, é um órgão extremamente importante. A gente precisa muito dele para fala, para comunicação, para alimentação principalmente. É ela que movimenta a comida dentro da boca. Quando você joga ela para um lado, joga para o outro, para você mastigar de um lado, mastigar do outro. Tá? E para principalmente você engolir. Você não consegue engolir se você não tiver uma língua. Tá? Eu já operei vários cânceres de língua e isso traz uma alteração tanto na fonação quanto na mastigação, quanto no processo mastigatório. O paciente ele fica com eu já fiz glossectomia total, de tirar toda a língua do paciente, e aquele paciente sem a língua ele não consegue falar e ele não consegue mais se alimentar. Esse paciente obrigatoriamente ou vai se alimentar por sonda ou uma gastrostomia, que é uma sonda dentro do estômago, porque ele não consegue empurrar mais o alimento para dentro, para engolir o alimento. Tá? Ela é uma estrutura extremamente complexa, tá? Com musculatura intrínseca, você tem uma musculatura longitudinal, superior, longitudinal inferior, vertical, transversal, tanto que a língua você consegue fazer diversos movimentos com a língua, né? Tem gente que consegue virar a língua de um lado para o outro, bifurca, enrola, justamente para fazer todos esses movimentos, para te auxiliar para engolir os alimentos. Tá? Ele tem uma musculatura extrínseca também, né? Gênio grosso, hipogeu grosso, né? Estilo grosso e o palato grosso. Na língua a gente vai ter as papilas gustativas, tá? São as ovaladas, fungiformes, floreadas e asferiformes. A inervação sensitiva da língua, né? O nervo lingual e o glosso faríngeo. E a motora é o nervo hipoglosso. Qual que é o nervo hipoglosso? Qual que é o nervo hipoglosso? Qual que é o nervo hipoglosso? O facial é o sétimo, o vago é o décimo e o hipoglosso. Vocês tiveram neuroanatomia, não? De nervo não. Vocês não viram os pares cranianos? Não. Mentira, né? Pô, geralmente começa com os pares cranianos. Geralmente começa até com o osso. Hã? É. Não, tá. Ela tem importância no paladar, na articulação da fala, principalmente na movimentação do bolo alimentar, dentro da boca. Tá? Tem responsável é a língua. Tá? Aí tem uma parte da língua que é responsável pela temperatura, tem uma que é pelo paladar, pelo gosto, tá? Doce, salgado, ácido, cítrico, amargo. Tá? E esse é o formato da língua. Né? Tem a parte faríngea, a parte oral. Geralmente a parte que a gente mais consegue visualizar é a parte oral, e a parte que dá mais problema geralmente é a parte oral. Um dos principais causadores de lesões na língua é o cigarro e alimentos muito quentes. Tá? Tanto que no Rio Grande do Sul, uma das maiores incidências de lesão em boca e esôfago é no Rio Grande do Sul, porque eles tomam um chimarrão, lá eles tomam um chimarrão. E o ruim do gaúcho, e eu sei que meu pai é gaúcho, e toda vez que eu venho do Rio Grande do Sul, não é o problema, não é o mate, não é a erva, o problema é a temperatura da água. Gaúcho que é gaúcho, ele toma aquele chimarrão pelando. Vocês sabem que quando você está fumando um cigarro, a que temperatura que a fumaça entra dentro da sua boca? 200 graus. Em torno de 200 graus Celsius, a temperatura da fumaça. Então ela queima tudo, queima a boca, queima a língua, queima a gengiva, queima a mucosa oral, queima lábio, queima palato, queima esôfago, queima o pulmão,
tá? E ele vai queimando todas as suas células de defesa. Dentes, né? Os tipos que a gente tem, os incisivos, caninos, premolares, molares. A estrutura do dente, você tem o esmalte, a dentina, a polpa, né? O desenvolvimento da dentição. Isso aqui, da parte dentária, a gente tem que ter mais uma noção da parte dentária. Sobre os incidentes no Rio Grande do Sul, eu acho que é recorrente? Tipo assim, depois de um tempo dá problema? Ou é tipo assim, uma queimadura que aconteceu? Não, é um cuidado. Porque assim, se você pensar na oncologia, aí eu estou falando da minha área, né? A lesão oncológica, ela vai acontecer geralmente quando você tem uma lesão e o teu organismo faz uma reparação. Aí você lesa, o organismo repara. Lesa, repara, lesa, repara, lesa, repara. Um belo dia você vai ter uma lesão e o processo de reparação vai acontecer errôneo. E aí o teu organismo, aí começa a formação oncológica, aí começa a formação tumoral. Então, queima esôfago, queima estômago, queima tudo. Tá? E a questão, professor, é o hábito, né? Normalmente quem fuma, quem está no chimarrão, sempre vai estar colocando no mesmo lugar. Também. Então você vai traumatizando aquilo ali todo santo dia, por isso que você acaba lesionando. Nesse ponto eu não tive problema, porque eu morava em Cuiabá não tem condições de tomar chimarrão, sem condições. Lá em Cuiabá a gente tomava tereré, tá? Da parte de dentição, gente, sinceramente, nós, médicos, sabemos muito pouco. A gente até deveria saber mais sobre a parte da dentição, mas essa parte a gente geralmente deixa para o pessoal da odontologia. Mas vocês têm que saber, tem que ter uma noção boa de quantos dentes a gente tem, principalmente quem vai fazer a área da pediatria, por exemplo. Tá? Quem vai fazer pediatria, você tem que saber quantos são os dentes de leite, quantos são os dentes permanentes, porque quando você for levar um filho numa consulta no pediatra para fazer uma consulta de puericultura, provavelmente a mãe vai perguntar: doutor, esse dente aqui caiu, e esse dente é de leite, não é de leite, vai nascer outro, não vai, e aí é definitivo, não sei o quê. Um pediatra, na minha opinião, a especialidade da área médica que mais tem que saber sobre dentição é a área da pediatria, que é quando você vai ter a transição da arcada dentária permanente Temporária. Da provisória para a definitiva, né? Tecido permanente, Você vê que eu, particularmente, sei muito pouco sobre dente. Eu sei reconhecer as lesões de cavidade oral. E nisso a área da odontologia também tem que reconhecer. Por exemplo, eu tive um paciente uma vez que ele procurou um dentista porque o dente dele estava mole e estava caindo, era um adulto. E quando eu fui examinar o cara, estava, uma baita de uma lesão. Eu falei: sim, mas e o que o dentista falou? Não, ele nunca viu para o senhor. Eu sei, mas ele não nem biopsiou? Não, nem biopsiou. Bom, você encontra uma lesão, obrigatoriamente você tem que biopsiar, né? Aí eu biopsiei, estava na cara que era um câncer de boca, de rebordo gengival. O cara já tinha perdido, a lesão já estava tão grande que o cara já tinha perdido 3 dentes já. 3 dentes já. É rápido, pegou o osso. É rápido. Hã? Pegou o osso? Não tinha pego o osso ainda, só estava no rebordo gengival só. Só que assim, eu aprendi que eu particularmente nunca faria cabeça e pescoço. Eu acho, a hora que você começa, e nunca faria odontologia também. Boca, cara, a hora que você começa, principalmente na área da oncologia, é um negócio nojento, cara. É um trem podre, é um trem, as cirurgias são mutilantes, é um trem assim. E outra coisa que eu vou falar para vocês, não me levem a mal, não tenho nada contra quem vai fazer cirurgia de cabeça e pescoço, mas só dá em pobre, porque ela está diretamente relacionada com má higiene, maus hábitos, que cigarro, bebida. É verdade, é só pobre. E aí você vai trabalhar só com o SUS, vai fazer um regaço na cara do cara lá, e o cara não vai parar com o cigarro, ele não vai parar com a bebida, ele não vai ter uma boa higiene, não adianta ser, isso vai mudar. Então, cabeça e pescoço, eu fiz muita cabeça e pescoço durante a minha residência, mas depois que eu terminei a residência, eu falei: isso aqui eu não faço nunca mais, não, estou fora, Deus me livre. Tá? Aí a gente tem a gengiva, né? Tipo fibroso de suporte, onde você vai ter a inserção, né, e a proteção dentária, composto por epitélio escamoso estratificado, que são conjunto de ligamentos, conexão firme, robusta alveolar, e uma barreira contra as infecções. Os ossos envolvidos na nossa boca, você vai ter a mandíbula,
que é o único osso móvel do crânio, né, responsável pela movimentação da mandíbula durante a mastigação e fala, composto por corpo, ramo, processo condilar, processo coroide e forma mandibular. Né, uma articulação mandibular permite os movimentos com elevação, depressão, protrusão, retração, lateralização, que é esse osso aqui. Tá? Você vai ter a maxila, né, uma estrutura superior da cavidade oral, forma o palato duro, que é o céu da boca, né, onde você vai ter as paredes laterais da cavidade nasal e parte da órbita ocular. Contém os processos alveolares que sustentam os dentes superiores, né, e o forame infraorbital, que permite a passagem do nervo infraorbital. Tá? Parte óssea eu vou deixar mais para vocês quando vocês forem ver o osso, quando vocês forem ver musculatura. Então essa parte assim eu passo mais batido, tá? Palato duro e palato mole, né? Você vai ter essa parte de separação da cavidade oral e nasal. O palato duro ele é formado pelas apófises, né, palatinas, da maxila, as lâminas horizontais dos ossos palatinos. O palato mole é uma estrutura muscular móvel, sem suporte ósseo, que participa ativamente da deglutição, articulação da fala e proteção das vias aéreas superiores durante a deglutição. Tá? Gente, boca tem que ser examinada, principalmente quando o paciente chega com alguma queixa. Obrigatoriamente, o paciente se queixou, ele tem que ser examinado, tá? Tem que ser examinado. Hoje mesmo, me ligou um colega, 4 horas da tarde, até me trazer para ver. E ele, não, precisa me examinar, precisa ver o que está acontecendo aqui. Ele estava com uma foliculite perianal. Aí ele falou, cara, eu acho que eu estou com o dedo encravado aqui na região do bumbum, aqui, não sei o quê. Eu falei, mas é só pelo ou você está com um abscesso perianal? Aí ele, não sei. Aí eu fui lá examinar ele com baita de um abscesso. E aí eu tive que drenar. Abscesso perianal é igual drenagem. Você viu o abscesso, tem que drenar. Porque senão ele pode evoluir com uma síndrome chamada de síndrome de Fourier. Depois vocês procuram na internet, aí olhem algumas imagens aí. É Fourier. Pior, muito pior. Muito pior. Dentro da cavidade oral a gente vai ter as glândulas salivares, né? As pessoas, o parótida é a maior glândula salivar, localizada na região pré-auricular, envolta pela face parotídea, drena a sua secreção da cavidade oral pelo músculo dissense, se abre na mucosa da boca, né, ao nível do segundo molar superior, produz saliva, rica em alivares. Aqui está o nervo facial, o nervo facial passando por dentro da parótida. Existem alguns tumores de parótida. E esse é uma das cirurgias que eu particularmente achava uma das mais complexas, porque muitas vezes você vai ter um comprometimento só da parótida, mas não tem comprometimento do nervo. E a gente tinha que achar o tronco, aqui próximo ao processo estiloide, bem aqui, você vê o processo estiloide, a gente fazia a dissecção do tronco do nervo facial e obrigatoriamente a gente tinha que ir dissecando ramo por ramo. Mas só de você manipular o nervo, muitas vezes você já provocava uma paralisia facial nesse paciente. E você não sabia se ia ser uma paralisia facial definitiva ou temporária. Mas tinha alguns pacientes que evoluíam com paralisia facial definitiva. Essas paralisias processar por negligência. Não, porque teoricamente, quando você vai fazer qualquer tipo de procedimento no paciente, o ideal é que você assine um termo de consentimento, e nesse termo de consentimento você tem que explicar para o paciente que isso é um risco do procedimento. Pode ser que durante o procedimento você tenha até que ressecar o nervo facial. Porque se você tiver uma glândula parótida, um tumor, por exemplo, de glândula parótida, e esse tumor estiver infiltrando o nervo, obrigatoriamente você vai ter que fazer a ressecção dele. Obrigatoriamente você vai ter que fazer a ressecção. E fazendo a ressecção, vai lesar, vai ficar com uma paralisia facial definitiva. Tá? Glândulas subsalivares, né? Você vai ter a glândula submandibular, localizada na região submandibular, abaixo do corpo da mandíbula. O ducto submandibular, que é o ducto de Varta, ele se abre no assoalho da boca, né? Lateral ao fêmur da língua, e produz uma saliva mista, predominantemente serosa. Então você vai ter aqui a glândula submandibular, sublingual, parotídea, tá? São as 3 principais glândulas que a gente tem que vão nos auxiliar na quebra dos alimentos. Então o nosso alimento, quando ele está na boca, que a gente inicia o processo
digestória não é só na mastigação. Você vai ter a mastigação e junto com a mastigação você vai ter a mistura da saliva. E a saliva já começa a quebrar os alimentos também, através das amilases salivares. Tá? A sublingual, né, menor das 3 glândulas principais, localizada abaixo da mucosa do assoalho da boca. Seus ductos, né, menores, são os ductos de rinos, e o principal, Bartolin, drena próximo ao ducto submandibular e produz uma saliva mista também, mais mucosa. Tá? Então são as 3 glândulas principais que a gente tem: parótida, submandibular, sublingual. A estrutura histológica, né, é composta por ácidos serosos, mucosos e vistos, além de ductos intercalados, ductos estriados e ductos excretores. A função da saliva é a digestão, porque ali você vai ter produção de amilase e a lipase lingual. Vai ter uma proteção, né, certo? Uma proteção com anticorpos, proteínas antibacterianas como a lisozina e a lubrificação. A composição da saliva, 99% dela é água, enzimas, né? E aí entra a amilase e a lipase, bulbos, íons, proteínas, daí alguns fatores imunológicos. Então, na própria saliva, a gente já vai ter algumas células de defesa junto da saliva. Inervação e vascularização. O nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, você vai ter uma função sensitivo-motora dos principais ramos, o tálamo, maxilar e mandibular. Nervo facial, que é o sétimo par craniano, vai em inervação motora dos músculos da mímica facial, para o controle da expressão facial. A vascularização arterial são ramos da artéria carótida externa, né? A artéria facial, a lingual e a maxilar, são responsáveis pela irrigação da boca, né? A drenagem venosa pelas veias faciais, lingual e pelo plexo pterigoide. Tá? Então, lembrando da vascularização, você vai ter aqui carótida comum. A carótida comum se bifurca, carótida interna e carótida externa. A carótida externa vai subir e vai dar seus diversos ramos para irrigar toda a estrutura da cabeça e pescoço. E a carótida interna, ela sobe aqui e vai irrigar o sistema nervoso central. E a drenagem venosa, né, todo o sangue vai ser drenado aqui e vai para a veia cava superior, voltando para o átrio direito. Direito ou esquerdo? Direito, né? Átrio direito, ventrículo direito, pulmão, pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Tá? Essa anatomia tem que ser muito clara na cabeça de vocês. Tá? Nervo facial, né? Só uma imagem ilustrativa. E aqui tem os 12 pares cranianos. Então, o primeiro par é o olfatório, o segundo, qual é o segundo par? Óptico, terceiro, oculomotor, quarto, troclear, quinto, trigêmeo, sexto, abducente, sétimo, facial, acabei de falar do sétimo, facial, oitavo par, vestíbulo coclear, nono par, glossofaríngeo, décimo, vago, 11º, acessório, 12º, pulso. Claro. Isso é neuroanatomia, né? Isso é Obviamente. A neuro não cobra, a neuro despenca isso aí. Não? Como assim? A neuro despenca isso aí. O senhor falou, Não dá pra ser eu acho que ele colocasse ele em Não foi dado isso para vocês? Não. mas a gente deveria ter A neuro estudado. Se ele comentou é porque vai cair. Ele não falou sobre cada um, ele só falou sobre os pares craniais. Ele só falou isso. Vai nessa. Total, Eu acho que ele vai botar. que assim, ó, vou ser bem sincero, é um sistema extremamente importante, principalmente quando vocês forem, tem uma parte que a gente estuda que é chamada de resposta metabólica endócrina ao trauma. Qualquer coisa no nosso organismo é um trauma.
Um jejum prolongado, um acidente, uma facada, um tiro, um jejum prolongado, uma infecção, tudo isso é considerado um trauma. Uma noite em claro, tudo é um trauma. E o nosso organismo responde a isso. E aí ele aciona o sistema hipotálamo, hipófise, e aí vocês veem toda a cascata funcionando. Pô, essa aula é muito legal, pô. Essa aula é muito legal. E se vocês tiverem uma base da neuroanatomia, e a hora que vocês verem a fisiologia, como o mecanismo funciona, é impressionante. Nosso organismo, quando você tem um trauma, ele vai ter uma descarga de produção de cortisol. Cortisol é produzido aonde? Na suprarrenal, é uma glândula produzida na suprarrenal. Então você vai ter um estímulo nervoso que vai fazer um aumento da produção de cortisol. O cortisol vai fazer um aumento de vários hormônios, por exemplo, um dos hormônios que o cortisol vai agir é no glucagon. Ele vai ter uma maior liberação de glucagon na corrente sanguínea. Quem produz glucagon? Pâncreas. Para que ele vai ter uma liberação de glucagon na corrente sanguínea? Para produzir mais, para o cortisol vai produzir mais glucagon, para disponibilizar mais açúcar na corrente sanguínea, para preparar, para deixar mais nutriente, mais açúcar para as células, para você fugir, para você se defender, para você... Se entrar o cara para o metralhador aqui, está tirando só me jogar aqui, fingir de morto, vai matar todos vocês. Os músculos da mastigação, gente, tá? Os principais músculos envolvidos na mastigação é o músculo macéfalo, temporal, tempoide, medial e lateral. Os músculos da mímica, o orbiculador da boca, o bucinador, risório, zigomático maior e menor. E a importância desses músculos é principalmente na comunicação e na expressão facial. Então, a função da boca no sistema digestório, gente, a principal função para nós no sistema digestório é a mastigação e a formação do bolo alimentar. Tá? Comecem a prestar atenção, por exemplo, quando vocês estiverem almoçando e jantando ou comendo alguma coisa, quantas vezes vocês mastigam, tá? Um alimento para a formação desse bolo alimentar. Já ouviu falar que tem umas 50, 100 vezes? Não precisa ser tanto assim. Não precisa ser tanto. Tá? Ele é responsável também pela deglutição e o início da digestão química, né, através das enzimas salivares. O papel da boca na percepção do paladar e análise inicial dos alimentos. Tá? Então, essa é a primeira aula. De cabeça e pescoço, de boca, assim, dessa anatomia, vou ser bem sincero, vai ser o que eu vou cobrar para vocês quando eu falo do processo de digestão, porque tem outras coisas tão mais interessantes do processo digestório. Essa parte de cabeça e pescoço é mais para vocês terem um conhecimento básico da anatomia. Tá? Mecânica através da vegetação, química através das enzimas salivares, tá? Você já vai ter a glase e o paz salivar. Agora realmente começa o nosso sistema digestório, né? Que é a parte do esôfago, estômago, duodeno e o intestino propriamente dito, o intestino delgado e o intestino grosso. Tá? Na anatomia do esôfago, gente, o trato digestório e os órgãos anexos, eles vão constituir o sistema digestório. Tá? O trato digestório é um tubo oco que estende desde a cavidade bucal até o ânus. Então, é da boca ao ânus é o trato digestório, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. Então, as estruturas que a gente vai ver no nosso trato digestório é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Tá? E por que ele divide todas essas partes? Porque são órgãos extremamente independentes e muito diferentes um do outro. Muito diferentes. Cada um tem uma função específica dentro do nosso trato digestório. Tá? Então a gente começa com a mastigação, que é a desintegração parcial dos alimentos, é um processo mecânico, e junto você vai ter um processo químico, tá? Que são a saliva, né? As enzimas salivares. Tá? Você vai ter a deglutição, que é a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago, e aí a ingestão, que é a introdução do alimento no estômago. Digestão é o desdobramento do alimento em moléculas mais simples, a absorção, processo realizado pelos intestinos,
e a defecação e eliminação de substâncias não ingeridas no trato gastrointestinal. Então não é tudo que o nosso intestino consegue absorver, tá? Por exemplo, uma das coisas que o nosso intestino não consegue absorver são as fibras. As fibras, por mais que você mastigue e por mais que ela caia no nosso trato gastrointestinal, a maioria delas não vai ser absorvida pelo nosso trato gastrointestinal, não vai ser absorvida pelo intestino delgado. E aí ela vai ter uma função extremamente importante na formação do bolo fecal. O que dita a consistência das nossas fezes é a quantidade de água que você tem nas fezes. Então você precisa de duas coisas para não ser constipado. Você precisa beber água suficiente para o teu organismo absorver essa água e sobrar água para o bolo fecal. E você precisa comer alimentos que não vão ser absorvidos pelo intestino e que vão segurar a água nesse bolo fecal, que são as fibras. Então você precisa de duas coisas. Geralmente quando o paciente chega lá constipado no consultório, óbvio, você tem que fazer uma investigação, ver se ele não tem nenhuma outra patologia, mas quando você examina o paciente, faz os exames e não encontra nada, provavelmente é um mecanismo dele que está errado. Ou ele não está mastigando direito os alimentos, ou ele está comendo errado. Então, muitas das fibras, você pode ter fibras naturais, por exemplo, alface, rúcula, que são as folhas, essas fibras vegetais, muitas delas não são absorvidas, e elas vão ajudar na formação do bolo fecal. Só que não adianta eu comer só a fibra e não beber água. Se eu comer só fibra, eu vou ficar mais ressecado ainda. E se eu beber muita água, minha barriga vai estufar, mas ela não vai ficar no bolo fecal. Então você tem que comer as duas, tem que ingerir as duas coisas, a fibra e a água, obrigatoriamente. Tá? O esôfago, ele é um tubo, né, fibroso, músculo mucoso, que se estende da faringe até o estômago. Tá? Ele se localiza posteriormente à traqueia, então você tem a traqueia na frente dele, a não ser que na região cervical, quando o esôfago, ele faz uma curva, ele sobe na região posterior e aqui na região cervical ele se lateraliza para o lado esquerdo. Tanto que quando a gente quer abordar o esôfago cervical, a gente abre em cima do músculo, desse músculo aqui, ó, que é chamado de esternocleidomastoide. Você abre anterior ao músculo esternocleidomastoide, faz a divulsão e do lado posterior você vai encontrar o esôfago. Tá? O esôfago, então, aqui no lado, na região cervical, ele é lateralizado para o lado esquerdo. Então, quando a gente vai fazer uma esofagectomia, por exemplo, você abre o pescoço do paciente aqui, disseca o esôfago do paciente, solta ele até o máximo que você conseguir para dentro do tórax, abre a barriga e vem soltando o esôfago. E aí a gente transforma, só para título de curiosidade, a gente transforma o estômago num tubo. E aí você puxa o estômago para cá, e faz uma anastomose esôfago-gástrica aqui. Tira o esôfago doente e puxa o estômago para cá. E aí você faz uma anastomose esôfago-gástrica. Tem outras formas de você substituir o esôfago? Tem. Existe uma transposição do cólon. Você vai pegar o cólon ascendente, secciona ele aqui e gira ele para a região torácica aqui. Aí você vai ter uma anastomose esôfago-colônica e uma anastomose cólon-gástrica. Você vai trazer o cólon do paciente para cá. Tá? Você vai jogar ele para dentro do tórax aqui. Só que aí você tem duas costuras, é um pouco mais arriscada a cirurgia. Mas dá para fazer a transposição do cólon. Caso você chegue a uma conclusão falando, não, o estômago desse paciente não vai subir por algum motivo. O paciente já fez alguma cirurgia do estômago, uma úlcera gástrica, sei lá, e o estômago não dá para subir. Você pode subir o cólon do paciente. Tem alguma solução protética, por exemplo? Alguma solução protética para substituir? Não. Prótese não. Nenhuma prótese substitui o intestino do paciente. Nada. Não tem como você fazer uma substituição por alguma outra coisa. O extrato gastrointestinal não. O estômago funciona normalmente. Se o estômago funciona normalmente. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não é que vai diminuir. Quando a gente for falar de estômago, você tem lá as porções do estômago. A última porção do estômago é chamada de piloro. O piloro é como se fosse uma válvula. E qual a função dessa válvula? O esfíncter. Qual a função dele? É tentar segurar o máximo de tempo o alimento dentro do estômago para que ele seja quebrado. E a partir do momento que ele é jogado para o intestino delgado, que é o duodeno, ele não volte para dentro do estômago.
A hora que eu puxo o estômago e faço um tubo gástrico, eu tenho que fazer uma piloroplastia, eu tenho que inativar essa função pilórica, tá? Eu tenho que inativar esse piloro. Então, o paciente, quando a gente tira o esôfago, o estômago vai estar fazendo a função do esôfago. É como se o alimento descesse direto. Então, o paciente vai ter que mastigar muito mais mastigar os alimentos, porque ele não vai ter aquele tempo que ele vai ficar no estômago para ser quebrado. Se ele não for quebrado completamente e cair direto no intestino, ele vai ter um problema de absorção, porque o intestino delgado desse paciente não vai conseguir absorver adequadamente as macromoléculas, entendeu? Então o paciente pode ter um problema de absorção porque não quebrou completamente o alimento, tá? O esôfago nada mais é do que um cano, tá? Nada mais é do que um cano, a função dele é só um tubular, né? Ele se localiza posteriormente à traqueia, começando na altura da sétima vértebra cervical, perfura o diafragma pela abertura chamada de hiato esofagano. Então você aqui tem uma musculatura que separa o tórax do abdômen. O músculo que separa o tórax do abdômen é chamado de músculo diafragma, tá? Esse músculo diafragmático, a gente tem que ter alguns furos nele para passar essas estruturas. Por exemplo, por que a aorta não dá uma hérnia aqui? Lembra que provavelmente vocês já escutaram lá, o paciente tem uma hérnia de hiato. Hérnia de hiato nada mais é do que porque assim, se eu tiver um anel certinho e o esôfago passar certinho por ele, excelente, é isso que a gente quer. Mas quando eu tenho um furo maior, passa além do esôfago outras estruturas, passa um pedaço do estômago para dentro. E aí favorece com que haja refluxo, por exemplo. Porque bem aqui no final do esôfago, você tem um esfíncter chamado de esfíncter esofagiano inferior, que quando a comida desce, ela não é para voltar para o esôfago, ela desce e não é para voltar, tá? Por causa desse esfíncter. Mas se eu tenho uma hérnia, que é um alargamento desse furo onde passa o esôfago, o estômago pode escorregar para dentro do tórax e favorecer para que haja um refluxo gastroesofágico. E naquela região ali, inferior, você vai ter o esfíncter esofagiano inferior, tá? Se não tiver uma hernia de hiato, né? Tá? Ele é de torno de 25 centímetros de comprimento, tá? E a presença do alimento no interior do esôfago, ele vai estimular, né, a atividade peristáltica. Então, quando o alimento entra ali, o esôfago ele é estimulado a produzir uma peristalse, faz com que o alimento mova-se até a região do estômago, tá? E aí a gente tem dois esfíncteres, né? O esfíncter esofagiano superior e o esfíncter esofagiano inferior, tá? Para o alimento cair aqui, não retornar. E por que não é para retornar? Porque são estruturas completamente diferentes. O esôfago, por exemplo, o epitélio dele, a mucosa do esôfago, não é uma mucosa que esteja preparada para suco gástrico. O suco gástrico que está aqui dentro do estômago é extremamente ácido, tem um pH bem baixo, tem um pH bem ácido, tá? Quando eu tenho refluxo do conteúdo gástrico para dentro do esôfago, é como se eu queimasse a mucosa do esôfago, causando o que a gente chama de esofagite por refluxo. Literalmente queima o esôfago, porque o epitélio do esôfago não está acostumado, não está preparado para receber esse suco gástrico aqui. Tá? Como? Cárdia. Região é cárdia, região de cárdia. O esfíncter esofagiano inferior fica na região da cárdia. Tá? As contrações elas são repetidas em ondas, como um alimento em direção ao estômago, e a passagem do alimento sólido ou semissólido da boca para o estômago leva em torno de 4 a 8 segundos. Né? Alimentos muito moles e líquidos, em cerca de 1 segundo. Não acontece em todo mundo. Tem algumas patologias que podem acometer o esôfago e que podem causar considerável diminuição dessa peristalse. Alguém saberia me dizer que patologia que é essa? A diminuição da peristalse do esôfago. Chagas, doença de Chagas, causando o megaesôfago. Tá? O que é o megaesôfago? Quando você tem, por exemplo, um megaesôfago, quando você tem uma doença de Chagas,
A doença de Chagas, ela vai atacar principalmente a inervação de algumas estruturas. Então pode causar, por exemplo, uma cardiomegalia, pode causar um megacólon, pode causar um megaesôfago, porque ele vai destruir a parte de inervação do esôfago, e o esôfago perde essa peristalse. E com isso ele causa uma hipertonia, como se deixasse mais fechado o esfíncter esofagiano inferior, e vai causando sempre uma dilatação do esôfago, causando um mega esôfago no paciente. Chega, o paciente chega a ficar com a comida até pé na boca, por exemplo. Não desce, não vai. Tá? O esôfago é dividido em 3 porções: a porção cervical, a porção torácica, que é a porção mais importante, e a abdominal. Então a porção cervical ela está em íntimo contato com a traqueia, tá? A porção torácica é a mais importante, ela passa atrás do brônquio esquerdo, né, no intestino superior, entre a traqueia e a coluna vertebral. E a porção abdominal repousa sobre o diafragma e pressiona o fígado, formando dele uma impressão esofágica no fígado. Tá? Então aqui você tem o esôfago cervical, torácico e abdominal. Abdominal abaixo do diafragma. Tá? Então ele é um tubo de mais ou menos 25 centímetros, localizado a partir da arcada dentária superior. A divisão é cervical entre C6 e T1, torácica de T1 até 10 e abdominal T10 e T11. A principal função dele é o transporte. Tá? Então a região cervical, torácica e abdominal. Você vai ter algumas constrições no esôfago, tá? Que é o esfíncter esofagiano inferior, que fica localizado mais ou menos a 15 centímetros da arcada dentária. Tem um músculo constritor inferior da laringe, nessa região aqui. Tem o arco da aorta, né? A 22,5 centímetros da arcada. O brônquio principal. São áreas onde você vai ter uma relação do esôfago com essas outras estruturas. Só para vocês entenderem mais fácil a relação, por exemplo, aqui eu sempre gosto de explicar essa relação, que é mais fácil para vocês entenderem. Vocês já viram o sistema genital, o sistema não é nem genital, o geniturinário. Então você tem o rim, do rim sai uma mangueirinha que liga na bexiga. Como é que é o nome dessa mangueirinha? Ureter. O ureter, ele tem 3 pontos de estreitamento. Na pelve, na saída do rim, a hora que ele cruza os vasos, porque ele desce aqui e aí ele vai passar pela frente dos vasos ilíacos e na entrada da bexiga. Então ele vai fazer uma constrição quando ele passa pelos vasos. Aqui é a mesma coisa. Então o esôfago ele vai ter algumas constrições quando ele encontra o arco da aorta, o bronco principal esquerdo, e vai ter um esfíncter esofagiano inferior aqui junto do hiato esofagiano aqui, tá? Do diafragma. Tá? São impressões que vão ter, se você pegar um esôfago, aquele órgão vai estar encostado e vai causar uma impressão daquele órgão. Então, quando você desce, por exemplo, numa endoscopia, visualizando, você sabe mais ou menos aonde você está ou aonde estão as estruturas que estão ali junto dela. Aqui, ó, se eu estou descendo, tem uma área aqui que está mais apertadinha. Provavelmente eu estou passando pelo brônquio, agora eu estou passando pela aorta, agora eu estou, não que você esteja visualizando ela, né, mas você está vendo um abaulamento pela região de dentro. Tá? Principal ligação do esôfago é pela artéria, o esôfago cervical, pela artéria tireoideia inferior. Lembrando que a tireoideia inferior é ramo direto da carótida. Tá? Então você vai ter a carótida subindo, a carótida comum subindo, a carótida comum ela já vai dar os ramos que vão irrigar a artéria tireoideia e a artéria tireoideia inferior irriga o esôfago cervical. O esôfago torácico são ramos diretos da aorta, tá? Os ramos bronquiais e ramos esofágicos saem direto da aorta. Então a cirurgia do esôfago é uma das cirurgias mais complexas que tem, porque a irrigação ela é ramo direto da aorta. Imagina a pressão que não tem aquele vaso sanguíneo ali. Então, quando a gente faz uma esofagectomia, a gente tem que ir ligando os vasos, todos os vasinhos, porque sangra com vontade. Teve uma vez que eu estava lá no Hospital do Câncer, de Barretos, eu estava no meu último ano de cirurgia oncológica, e na minha residência
residência, eu podia passar os últimos 3 meses da minha residência num serviço de referência. E eu escolhi o Hospital do Câncer de Barretos para fazer esses últimos 3 meses de residência. E eles iam fazer uma esofagectomia, não fizeram, uma esofagectomia num paciente que tinha um tumor de esôfago, só que era um tumor que tinha uma suspeita de ter infiltração da aorta. E aí o médico entrou por vídeo e começou a dissecar, cara, a hora que a gente viu era só sangue na tela, assim. Aí já pegaram uma caixa de cirurgia geral, já abriram o tórax do paciente e tinha aberto a aorta do paciente, porque não tinha plano de clivagem entre o esôfago e a aorta. Abriu a aorta do cara. Aí pinça, cirurgia, pressão do cara 4/0, o cara quase parando, sangue, volume, clampeou a aorta em cima, clampeou a aorta embaixo, chegou o vascular fez uma prótese de aorta para reconstruir. Aí esse paciente foi para a UTI, recuperou e voltou para a cirurgia para terminar a esofagectomia. No outro dia. Como uma prótese de aorta. Ali fica aberto, uma prótese de aorta. Fica aberto, o paciente fica aberto. Você só dá uns pontos assim só para fechar a pele. E o cara foi, aguentou, o cara saiu do sobreviveu. Mas o cara só sobreviveu porque é um cara novo, porque assim, se fosse mais velho, o cara foi assim, o cara exsanguinou, literalmente exsanguinou, ele perdeu toda a bolemia dele, assim, com litros e litros de sangue, assim, entrando e saindo, mas deu tudo certo, tá? No esôfago abdominal, né, você vai ter os ramos esofágicos da artéria gástrica esquerda. Quem que dá a artéria gástrica esquerda? Qual que é o primeiro ramo que eu vou ter aqui? A hora que eu passo o diafragma. Você tem a aorta, qual que é o primeiro ramo que eu tenho aqui? Tronco celíaco. Qual que é o ramo, os 3 ramos do tronco celíaco? Perfeito. Hepática comum, gástrica esquerda e esplênica. Importante saber isso, tá? E aí você tem alguns ramos que vão ligar aqui o esôfago inferior, o esôfago abdominal. Você vai ter ramos da artéria gástrica curta e ramos da artéria frente. Tá? A drenagem venosa do esôfago. Você vai ter o plexo submucoso, o plexo periesofágico, que vão drenar para as veias esofágicas. O esôfago cervical, você vai ter a veia esofágica inferior, que vai drenar direto para a veia porta. Você vai ter o esôfago torácico, que vai drenar para a veia ásicos e hemiásicos. E o esôfago abdominal vai para as veias gástrica esquerda e gástricas curtas. Tá? A maior parte da drenagem esofagiana, principalmente esôfago distal, vai para o sistema portal. Quem que forma a veia porta, o sistema porta? São 3 veias que formam o sistema porta. Quais são essas veias? Hepática, gástrica, mesentérica superior. Mesentérica superior, mesentérica inferior e a esplênica. Esplênica, tá? E é óbvio que aqui você vai ter alguns ramos, por exemplo, que vão desembocar na esplênica, por exemplo, alguns vasos curtos do estômago e do esôfago vão desembocar aqui na esplênica, que vão desembocar no sistema porta. Por que é importante a gente entender isso? Porque, por exemplo, você já viu aqueles pacientes cachaceiros, bebeu a vida inteira, aí ele tem um fígado cirrótico, tá? Ele tem um fígado endurecido, e quando você tem a drenagem do sistema porta, o sangue vai tentar entrar dentro do fígado, só que o fígado do cara é tão duro que ele não consegue entrar. E, consequentemente, ele vai causar um represamento do sangue do sistema portal. Se ele vai causar um represamento do sistema portal, ele vai causar uma dilatação desse sistema venoso. E um dos sintomas que o paciente vai ter é varizes esofagianas. Porque os vasos esofagianos vão estar dilatados também. Porque ele quer para descer para o sistema portal e ele não consegue ir, porque ele tem um fígado muito duro. Óbvio, não é só a cirrose que vai causar uma hipertensão portal, tá? Existem outras patologias que podem causar hipertensão portal. Mas você tem que lembrar que toda vez que o paciente, por exemplo, vomitou sangue, por que esse paciente está vomitando sangue? Será que ele tem varizes esofagianas? Aí você pede uma endoscopia e está lá cheio de varizes. A primeira coisa que você tem que imaginar é que esse sangue não está conseguindo seguir o caminho dele, que era para seguir o caminho dele é via sistema portal. Então o problema do paciente não é as varizes esofagianas, o problema dele está no fígado. Tem alguma coisa no fígado que não está deixando o sangue fluir e, consequentemente, está represando e causando a dilatação desse sistema venoso. Tá?
Isso vocês têm que ter em mente. Então, quem forma o sistema portal, veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior e a estênica. São os três principais ramos. Mas junto você vai ter aqui as esofágicas inferiores, esofagianas inferiores, que vai treinar aqui para a gástrica e a gástrica para o sistema portal também. Tá? Questão de prova. Isso aí cai na prova. A gástrica também, né, professor? Hã? A gástrica Gástrica também. Tá? O esôfago ele também vai ter um sistema linfático, né? E o sistema linfático, só lembrando, ele é um acessório ao sistema venoso, tá? O sangue ele vai arterial, ele passa os nutrientes para as células que estão no terceiro espaço, que a gente chama, tá? Então ele passa os nutrientes e parte daqueles nutrientes ou parte daquela linfa vai para o sistema venoso para voltar para o corpo, mas parte vai ficar ali no sistema, no terceiro espaço. Quem faz a drenagem desse líquido ali é ali no sistema linfático. Então o sistema linfático é como se fosse um acessório ao sistema venoso. Ele ajuda a drenar aquela região ali, além de fazer parte do sistema imunológico também, né? O sistema linfático é responsável pelo nosso sistema imunológico. Tá? A drenagem linfática você vai ter aqui no terço superior os linfonodos cervicais profundos, no terço médio vai drenar os linfonodos mediastinais e traqueobróticos, e no terço inferior você vai ter os linfonodos celíacos e gástricos. Tá? A inervação do esôfago, né? A região superior é inervada pelo laringeu recorrente. O laringeu recorrente ele desce aqui, ó, vem aqui na horta e volta, por isso que ele é chamado de recorrente, porque ele recorre aqui, ó, tá? E na região inferior pelo plexo esofagiano. Tá? Dúvidas, galera? Agora nós vamos falar de estômago. Vamos dar um intervalo de 10 minutos e aí a gente volta para o estômago. Aí eu vou falar de estômago aqui, depois na próxima aula, que vai ser amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, intestino delgado e intestino grosso. Alguma dúvida até agora? Nosso sistema digestório, um dos principais, para mim é o principal. Não dá para dizer que é o principal. É um dos, porque ele é responsável pela quebra do alimento. Se você não tiver a quebra adequada desse alimento, você pode jogar o que você quiser dentro do intestino que ele não vai ser absorvido. Tá? Então o estômago ele é importantíssimo. Então a gente precisa entender a localização, a função, identificar as partes anatômicas, reconhecer as camadas histológicas e analisar as principais relações anatômicas com os outros órgãos. Tá? Então você pode ver que aqui a gente estava até discutindo sobre o esfíncter esofagiano inferior, é como se fosse um esfíncter anatômico, não tem uma válvula ali, tá, gente? Se vocês acompanharem um dia uma endoscopia de estiva alta, por exemplo, você vai ver o endoscópio entrando, ele está entrando, de repente ele está no estômago. Não é uma válvulazinha que abre e fecha ali, não. Tá? O esfíncter esofagiano, ele é um estreitamento anatômico aqui. Então, todo alimento que cai aqui na câmara gástrica não é para retornar para o esôfago, porque o epitélio do esôfago é diferente do epitélio do estômago. O epitélio do estômago está acostumado com o suco gástrico ácido, com o meio ácido. O esôfago não. Se você come demais e ocorre um refluxo, conteúdo do estômago reflui para dentro do esôfago, você literalmente vai queimar a mucosa do esôfago. Tá? Tanto que existe quando eu quero. Não, pode pegar. Esse cheiro de café aí assim, sacanagem, né? Sacanagem, né? E aí quando você tem, por exemplo, uma das alterações anatômicas que a gente chama até de uma lesão pré-maligna do esôfago, é quando você, por exemplo, tem alguma alteração anatômica que vai ficar perpetuando aquele refluxo. Toda vez que você come, você vai ter um refluxo. Come e refluxo. Existem algumas coisas que a gente pode evitar para que diminua o refluxo, ou algumas coisas que a gente faz e ajuda no refluxo. Por exemplo, toda vez que eu como alguma coisa que provoca uma distensão do estômago, vai distender, essa válvula aqui já não vai funcionar direito. Por exemplo, se eu comer tomando alguma coisa que tenha gás, eu vou provocar distensão do meu estômago, tá? Eu vou provocar distensão dele.
Tá? Eu vou provocar distensão do esôfago, eu vou provocar distensão do estômago e essa válvula já não vai funcionar direito. Então, por exemplo, se eu comer e beber, primeiro, eu vou diminuir a função do suco gástrico em cima do alimento. É uma das coisas que a gente nunca deveria fazer, comer e beber ao mesmo tempo. Porque você vai diminuir, é como se você diluísse o suco gástrico. E o suco gástrico ele tem que estar concentrado para ele agir em cima do alimento e causar quebra do alimento. Então você comer e beber ao mesmo tempo é errado. O ideal é você comer, esperar o suco gástrico agir em cima do alimento para depois você beber. Porque se você bebe, você dilui o suco gástrico e o suco gástrico demora mais para agir em cima do alimento. Seria uma espera de quanto tempo, mais ou menos? Seria mais ou menos quanto tempo? 15 a 20 minutos, pelo menos. Tá? A gente fala em torno de meia hora. Então isso é errado. Por exemplo, se eu como e se eu bebo, eu vou provocar uma maior distensão da câmara gástrica, favorecendo com que haja refluxo. Aí, não satisfeito, você foi lá na churrascaria à noite, matou o rodízio, comeu o boi inteiro, bebeu 2 litros de Coca-Cola, chega em casa e você dá aquela deitada. Aí você favorece mais ainda para que haja um refluxo. Aí, não satisfeito, você vai lá e vai ingerir alimentos que vão dificultar o funcionamento da esfíncter esofageno inferior, que nem café, molho vermelho. Existem alguns alimentos que vão diminuir a motilidade do esôfago e atrapalhar na função da café, chocolate, molho vermelho, são alimentos que... Aquela história de que tem um lado que você dorme e que dá um refluxo e o outro não. Pode favorecer o refluxo. Que tem um lado que diz que não dá nada e... Pode favorecer o refluxo. Então tem coisas aqui que vão causar distensão, que vão causar, vai queimando o esôfago. Aí queima uma noite, queima 2, queima 3, queima 4, o organismo lesa, repara. Quando vocês forem aprender sobre patologia, vocês vão aprender que uma das lesões que é causada aqui é chamada de esôfago de Barrett. É considerada uma lesão pré-maligna do esôfago distal. Você lesiona, recupera, um belo dia essa recuperação vai acontecer errada e vai causar um câncer de esôfago distal ou câncer de transição esôfago-gástrica. Pode falar. Ele do omeprazol, o que eles agem nesse sentido? Ele vai diminuir, então, os imidazólicos, né, que é o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, o lanzoprazol, eles diminuem a secreção de suco gástrico. Então, queira ou não, ele vai diminuir a acidez do estômago. Só que, teoricamente, diminuindo isso, você vai diminuir o efeito da digestão. Então, como que você já tomou omeprazol? Como que o médico recomendou você a tomar? De jejum de manhã. Que é onde ele vai ter o melhor efeito, e você está em jejum. Entendeu? Você vai diminuir o suco gástrico. O ideal é você tomar um omeprazol e depois de 2, 3 horas você voltar a se alimentar. Vai fazer o que? Mal para a mucosa? Não, ele vai diminuir a secreção ácida. Ele vai diminuir essa acidez do estômago. Professor, Tá? e aí com isso o paciente acaba ficando suscetível à ação do H. pylori. Exatamente. E aí você tem o Helicobacter. Então, tem uma bactéria, porque assim, existem diversas bactérias que a gente come junto com a alimentação. Um alimento contaminado vai chegar aqui no suco gástrico, o suco gástrico ácido vai matar a bactéria. Só que tem um diabo de uma bactéria, que consegue viver nesse pH extremamente ácido, que é uma bactéria chamada de Helicobacter pylori. Tá? E ela consegue sobreviver nesse pH ácido aí. E ela é um dos responsáveis pelo câncer gástrico. Tá? Tanto que quando você faz uma endoscopia, eles fazem um teste da urease, que é um teste para saber se existe a bactéria dentro do estômago ou não. Tá? E é difícil tratar essa bactéria, não é fácil. Tá? Então o estômago ele é um órgão oco, né, do sistema digestivo, localizado no quadrante superior esquerdo, ele está mais para o lado esquerdo do nosso abdômen, entre o esôfago e o duodeno, que é responsável pela digestão química e mecânica dos alimentos, transformando em quimo. Tá? O estômago ele é um órgão digestivo intraperitoneal, então ele está dentro da cavidade abdominal, localizado entre o esôfago e o duodeno, ele tem o formato de um J, tá?
apresenta uma curvatura menor e uma maior. As superfícies anterior e posterior são suavemente arredondadas, com uma cobertura peritoneal, e o estômago está dentro do aspecto superior do abdômen. Então a gente tem que saber a relação, aqui ó, essa relação aqui, isso aqui é extremamente importante, gente, quando a gente está falando em região abdominal. Vocês, quando aprenderem sobre semiologia, uma parte do exame físico que a gente faz é a palpação, a percussão e a ausculta da região abdominal. E quando vocês estiverem fazendo a palpação abdominal, o que vocês têm que imaginar é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. O que eu tenho nesse quadrante aqui? Aí eu tenho os arcos costais, eu tenho filo, tenho vesícula biliar, tenho cabeça do pâncreas, tenho duodeno, tenho a região pilórica. Então você tem todas essas estruturas aqui. Eu tenho uma hepatomegalia, eu tenho um aumentado, eu tenho uma distensão da vesícula biliar, eu tenho uma policistite, eu tenho uma distensão gástrica, eu tenho uma esplenomegalia, nessa região intestino delgado, colo descendente, sigmoide, nessa região colo ascendente, aqui você tem uma apêndice vermiforme. Então você tem diversas estruturas, e quando você estiver fazendo a palpação, não é simplesmente ir lá e apertar a barriga do paciente, não. Se eu estou nesse quadrante, a estrutura que eu tenho aqui está doendo nessa região, quais são os órgãos que tem ali? O que pode estar cometendo ali? Tá? E como a gente está falando especificamente do estômago, você vê que dividindo em quadrantes, e você pode dividir em 6, né? Mas aqui a gente está dividindo em quadrantes, o estômago está nesse quadrante aqui, ó, superior esquerdo. Tá? Quadrante superior esquerdo. Ele está entre o esôfago e o duodeno. Né? Quais são as principais funções do estômago? Misturar a saliva, os alimentos, o suco gástrico e a formação do químico. Ele serve como um reservatório para o alimento antes da liberação do intestino delgado, porque ele tem que estar quebrado. O alimento ele tem que ser quebrado. Se ele não for quebrado, pode jogar para o intestino delgado que ele não vai ser absorvido. E aí tem muita gente que fala, doutor, eu estou com um problema na digestão. Parece que eu como e fica ali 2 horas no estômago. Fica, vai ficar. Se você não mastigar direito o alimento. Teve uma necrópsia com o professor Kesson, a primeira necrópsia que a gente foi. E aí o rapaz que morreu, eu acho que a última refeição dele, ele comeu uma banana. Eu acho que ele não mastigou direito. Aí deu para tirar a banana de dentro do intestino delgado. Desse tamanho, essa quantidade de banana no intestino delgado. E não vai ser absorvida, ela vai embora, vai... Você tem uma ideia, ó, esses dias atrás eu operei uma paciente com uma úlcera gástrica perfurada. Tá? Ela estava tomando anti-inflamatório porque estava com alguns problemas de coluna. Chegou no pronto-socorro do regional lá, urrando de dor. Mas urrando, a mulher não conseguia nem andar direito. Cadeira de rodas, botaram ela na maca, examinei, abdômen tábua. Falei pro interno ainda, falei, cara, pede um raio-x para a gente dar uma olhada, mas você está com cara de ser uma úlcera gástrica perfurada. E a hora que ele fez o raio-x, tinha o que a gente chama de pneumoperitônio, que é quando o ar está fora das alças intestinais, mas dentro da barriga do paciente. E o ar ele se acumula exatamente nessa localização aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó, entre o fígado e o peritônio. Você bate um raio-x de pé do paciente e vai ter ar entre o fígado e o peritônio, que normalmente não é para ter. E o ar está fora das alças intestinais. Aí eu falei, mas faz uma analgesia na mulher antes. Aí fez lá dipirona, tramadol, não sei o que, melhorou a dor da mulher. E no intervalo entre eu checar os exames dela e levar ela para a cirurgia, ela comeu arroz e carne. E eu ainda falei, ó, fique em jejum, porque provavelmente o problema da senhora é cirúrgico. A gente só vai confirmar o diagnóstico, mas é cirúrgico. E ela matou arroz e carne. Aí eu cheguei para o anestesista muito feliz, falei, ó, tô com úlcera gástrica perfurada, provavelmente é uma úlcera gástrica, tem pneumoperitônio. Só que a mulher está em jejum, está tranquilo lá. Pera aí, galera, rapidinho. Vamos. Fala. Fica, vou pegar sua fora. É isso mesmo, normal. Tá? Tá, mas isso aí tá por fora, normal. Tá tudo bem? Então, tranquilo. Vamos lá. É que eu deixei a bunda dele lá e ele tá me ligando porque ele falou, pô, dá uma mangueira pendurada aqui. Eu falei, é,
te avisei que eu ia botar uma bola do dreno aí. Você vê que às vezes existe um erro na comunicação com o paciente. Se o paciente te liga perguntando esse tipo de coisa, eu considero como uma falha minha. Eu não expliquei o suficiente para o paciente. Isso eu puxo para mim como responsabilidade. Porque, queira ou não, o paciente ele é leigo. Ele não sabe aquilo que a gente está fazendo. E se você não explicar muito bem explicado, foi um erro de comunicação. E provavelmente um erro seu. No caso meu. Eu não expliquei para ele o suficiente que quando eu coloco o dreno dentro da ferida, uma partezinha fica para o lado de fora, uma pontinha fica para o lado de fora, para tirar a secreção para fora, mas uma parte fica para fora. Aí ele foi higienizar lá e, pô, tem um trem saindo pela minha bunda aqui. Não é assim não, relaxa. Tá? E aí tinha ar aqui, e a mulher comeu o arroz, aí eu cheguei para o anestesista e falei, ó, o paciente está em jejum e precisa fazer a cirurgia. Aí a paciente chegou no centro cirúrgico, cara, na hora que ela chegou no centro cirúrgico, o anestesista, que hora que foi a última hora que a senhora comeu? Ela, faz uns 10 minutos, eu comi 2 colheres de arroz e uns pedaços de carne. Eu olhei para ela assim e falei, como assim? Eu não falei para a senhora ficar em jejum? Cara, minha cara foi no chão, velho. Minha cara foi no chão, não sabia nem o que falar para o anestesista. Mas eu larguei ela em jejum. Anestesista ama isso. Aí o anestesista, aí agora, eu falei, cara, é urgência, eu preciso operar. Pode intubar aí, na anestesia aí, que eu preciso abrir a barriga dela. E a hora que a gente abriu a barriga dela, um baita de um buraco no estômago, a gente tirou todo o arroz e toda a carne que ela tinha comido. Ela nem mastigou, cara. Ela nem mastigou. O arroz inteirinho. Ela pensou que era uma refeição. Professor, ainda bem que ela não mentiu, né? Mas tinha mais coisa lá dentro. Não, e é assim, ó, Além da coisa da o carne. grande perigo disso é que toda vez que você faz uma indução anestésica, você pode provocar uma hipotensão no paciente e pode provocar um reflexo de náusea e vômito. O paciente pode vomitar. E o risco dele vomitar e broncoaspirar, dessa secreção para o pulmão, é gigantesca. É por isso que a gente pede para o paciente que está em jejum. Aconteceu uma coisa comigo no meu plantão de plantão. Eu estava funcionando uma paciente da função cirúrgica. Eu fui funcionar ela para poder fazer uma cesárea. E no que eu fui funcionar ela, estava eu, a sorte fui eu e a doutora estava comigo. Acabou que na hora que eu fui funcionar ela, a pressão dela foi muito lá embaixo. Ela começou a funcionar e aí ficou de boa, mas consegui. Ela conseguiu funcionar Mas isso, exatamente. Aí o anestesista anestesiou, né? Fez anestesia geral. E aí esse dia foi tranquilo. Ele costurou o resto do estômago dela. Tá? Então, a função do estômago ele serve como reservatório para os alimentos. Tá? Tanto é verdade isso aqui, que ele é um reservatório, que uma das técnicas, por exemplo, para você fazer um paciente emagrecer, é uma técnica restritiva. Você vai... É uma cirurgia. Sariana. É uma cirurgia. Proteína. Porque assim, ó, o estômago nosso é literalmente um reservatório. Tá? O estômago é um reservatório. Você vai ter aqui esôfago, o estômago ele cabe mais ou menos entre 1.500 e 1.800 ml até 2.000 ml. E uma das técnicas que a gente faz é transformar o estômago num tubo gástrico. Você faz uma técnica restritiva. Você vai tirar toda essa parte do estômago aqui e vai deixar só um tubo gástrico. Com isso você vai restringir a quantidade de alimento que vai caber dentro do estômago. Você restringe a quantidade. Então o paciente ele vai comer e se ele comer muito ele vai passar mal. Ele já vai ter aquela sensação de saciedade. Você não corta fora essa parte do estômago? Tira essa parte aqui, tira. Ah, Mas é uma técnica variável. restritiva, é chamado de gastroplastia vertical, não técnica de sleeve. A gente utilizava muito isso aqui lá no Cuiabá, quando a gente tinha lá no Hospital Geral, tinha um ambulatório dos pacientes obesos, para cirurgia bariátrica. E a gente utilizava essa técnica para os superobesos, paciente com 200, 220, 240 quilos. A gente primeiro fazia essa técnica, aí o cara perdia lá 60, 70, 80 quilos, chegava ali nos 150, 140, aí a gente fazia uma técnica desabsortiva. O que é a técnica desabsortiva? Você vem aqui no estômago e aí você tem todo o intestino delgado. Tá? Aí aqui no final do intestino delgado você vai ver o colo, certo? Quem é responsável pela absorção dos nutrientes é o intestino delgado. Se eu tenho aqui 2,5 metros de intestino absorvendo,
Eu pegava aqui da válvula iliocecal, contava 1 metro e esse ligava aqui em cima. Então o alimento ele descia aqui pelo esôfago, descia pelo estômago e só tinha 1 metro de absorção. Em vez de ter 2, 2,5, 3 metros de absorção, você deixa só 1 metro. Isso você faz uma técnica restritiva com uma desabsorção. Então, aí, E aí o paciente vai perder peso. só ficava com ele só. Que mutilação. Querendo ou não, ele vai perder peso. Só que depende, querendo ou não, entre aspas. Porque assim, para de gravar que eu vou falar bobagem. O problema do paciente obeso, do paciente gordo, não é a comida. O problema do gordo é o cérebro do gordo. É um vício, é uma compulsão. E aí ele acaba trocando um vício por outro. Por exemplo, aí o que o paciente fazia? Ele começava a tomar leite condensado. Se beber leite condensado, cara, beber 2, 3, o paciente beber 2, 3 litros de leite condensado, assim, ó. Todo dia o cara... Professor, bebida alcoólica também, né? Hã? Bebida alcoólica. E aí ele acaba trocando um vício por outro, porque ele não vai conseguir comer mais, ele vai para a bebida alcoólica. E a bebida alcoólica no paciente pós-bariátrico é pior ainda, porque assim, quando você ingere uma bebida alcoólica, parte do álcool vai ser quebrado aqui no estômago. O paciente que faz bariátrica, ele não tem mais essa parada do alimento e da bebida alcoólica aqui por causa do piloro. O piloro é como se fosse uma válvula aqui que fica segurando o alimento dentro do seu estômago para ele ser quebrado. O paciente não vai ter mais isso. A bebida alcoólica ela desce direto no intestino para ser absorvida. Então, se antes o paciente tomava 1 litro de uísque para ficar bêbado, aqui com 100 ml ele está louco, alucinado. Então ele acaba trocando um vício por outro, que é extremamente perigoso. Professor, então, resumindo, esse procedimento, a pessoa fica só com milho, né? Você conta ali do colo ascendente, 1 metro, né? Só o ilho, então, ele vai ficar só com Só o ilho terminal, praticamente. Você conta 1 metro, 1,20 m, dependendo do tipo de desabsorção que você quer provocar. Professora, a absorção não Diminui. normal? Não é normal. Não é normal. Porque não dá tempo de quebrar o alimento aqui. E aí ele já desce. Hã? É quase natura, porque está aqui, E é por isso que o paciente pós-bariátrico, ele precisa ficar fazendo reposição vitamínica, suplementação. Porque não dá tempo de absorver todas as vitaminas que ele precisa. Professor, essa questão do metabolismo acelerado, uma das questões é essa questão rápida, né? Não. Aí já não. Não. Porque assim, quem é responsável pelo nosso metabolismo? Quem é responsável pelo nosso metabolismo é um hormônio tireoidiano. É ele que regula o nosso metabolismo. Tá? É o hormônio tireoidiano, é o T4. Por exemplo, tanto que pacientes que têm hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo faz o paciente engordar. Eu vou ter menos produção do T4 pela glândula tireoide, consequentemente o meu metabolismo vai ser diminuído. Tudo que eu comer vai para a reserva e eu vou engordando. Tanto que o paciente que tem hipertireoidismo, ele emagrece. Geralmente ele é uma tripazinha assim, magro, porque o metabolismo dele é extremamente acelerado. O senhor falou que tem quantos ml suporta? Como suporta? 1.800, 2.000, até 2.000. Aquelas pessoas que fazem competição de quantidade de comida, come 3 não, mas aí o cara, por exemplo, não, mas isso eu estou falando do estômago fisiológico, o estômago normal, né? Por exemplo, eu posso começar a comer, e todo dia comendo, e eu vou provocar uma distensão do meu estômago. Tanto que essa técnica aqui, a restritiva e exclusiva, ela não funciona por muito tempo. Porque se o paciente começar a comer, começar a forçar, esse estômago dele vai distender, vai dilatar. E vai voltar a ser quase um estômago normal. A diferença é quando você, vamos supor, começa uma dieta, você comia muito, começa uma dieta. Fica ali 1 mês fazendo dieta. Quando você vai tentar voltar a comer aquela enorme quantidade que você comia, você não consegue mais. Não, porque o estômago ele deu uma diminuída. Ele já diminuiu. Mais devagarinho pode ir.
Vai. O estômago estende, o estômago é uma ordem impressionante. Tanto que existe aquelas competições lá, você viu aquelas competições dos Estados Unidos, já comer cachorro quente? 6 quilos de comida, 6 quilos, 6 Não, é quilos. coisa absurda, cara. Eu ficava assistindo aquilo lá, é massa que você assistia os O caras. cara come, sei lá, 50 cachorro quentes, cara. O cara nem... E é interessante que se você ver, ele nem mastiga. Não, ele só Ele mastigar e come. só engorda. Porque não vai ser absorvido, porque o estômago não vai conseguir quebrar. Entendeu? Eu vou começar a comer só assim. Calma, quase que esses caras são loucos, cara. Olha, galera, vamos voltar aqui. Quando você, a restritiva, que é a gastrostomia vertical, é uma técnica restritiva, não é o bypass. O bypass é quando você tripa aqui, ó. Isso é o bypass. Bypass, quando você faz um desvio. Quando você faz um desvio é chamado de bypass. Quando você pega a válvula ileocecal com o metro e liga ela lá em cima, isso é chamado de bypass. Porque essa parte restante do intestino delgado vai ficar ali, você não tira ela. Tá? Diferente do estômago. O estômago, quando eu faço uma gastroplastia vertical, eu venho grampeando o estômago aqui e transformo essa parte que sai. E aí fica só o tubo gástrico. Mas no intestino delgado, quando eu ponto o metro aqui e ligo ele aqui em cima, o restante do intestino continua ali, eu não tiro ele. Só faço um desvio. Tá? Então, ó, o suco gástrico ele vai ter um ácido clorídrico, né? Ele vai matar as bactérias, naturar as proteínas, a pepsina começa a digestão das proteínas, o fator intrínseco auxilia na absorção de vitamina B12 e na região do fundo gástrico, gente, tá? Nessa região do fundo gástrico aqui é onde você vai ter a produção desse fator intrínseco. Esse fator intrínseco ele auxilia na absorção de vitamina B12 e na absorção de ferro. Por isso que quando você faz aquela cirurgia bariátrica, que você tira a região do fundo gástrico, o paciente vai ter uma deficiência de absorção de vitamina B12 e ferro. Aí não adianta você fazer suplementação oral. Ah, eu vou dar um sulfato nervoso para ele tomar em casa. Ah, vou dar comprimido de vitamina B para ele tomar em casa. Não adianta. Ele não vai ter o fator intrínseco e o fator intrínseco não auxilia, é o que auxilia na absorção tanto da B12 quanto do ferro. Tá? Você tem a lipase gástrica, né, na digestão dos triglicerídeos e secreta a gastrina no sangue. Então, ó, a posição do estômago, né? Ele está no quadrante superior esquerdo, na região do epigastrio, do hipocôndrio esquerdo. Ele vai ter uma relação íntima anteriormente com o fígado e com a parede abdominal. Posterior vai estar o pâncreas, o baço e o rim esquerdo, que são órgãos retroperitoneais, vão estar atrás do estômago. Superiormente vai ter o diafragma e inferiormente o intestino delgado. Tá? Essa é a relação do estômago com os demais órgãos. É importante a gente saber essa relação. Essa parte aqui que hoje de manhã a gente falou bastante, é uma das partes que eu acho mais importante, mas ela já faz parte do intestino delgado, mas eu acho ela extremamente importante, tá? Importante, né? Tá? Mas ela é importante para a vida profissional de vocês. Profissional. Porque eu vejo muitos alunos de quinto e sexto ano que não sabem isso aqui, não sabem essa anatomia aqui. Então aqui você tem aqui, ó, vesícula biliar manda uma mangueirinha. Como é que é o nome dela? Do cístico. O fígado manda duas mangueirinhas. Como é que é o nome delas? Hepática esquerda e hepática direita. Formando o hepático Comum. Juntando o hepático comum com o ducto cístico, colero. Que ducto que é esse aqui? Pancreático. E vão se desembocar na papila de Papila de? Aquela de papila duodenal, papila de Vater. Tá? Papila de Vater. Então, quando o paciente chegar para vocês no consultório de vocês com um quadro de icterícia, aquele paciente amarelado, o que causa a icterícia no paciente é o aumento da bilirrubina na corrente sanguínea. E o que vai causar um aumento da bilirrubina na corrente sanguínea? Uma obstrução da via biliar. Se eu obstruo aqui, essa bilirrubina começa a ser absorvida, vai cair mais na corrente sanguínea, ela não vai ser secretada no trato gastrointestinal e vai causar uma série de alterações no paciente.
O que dá coloração das nossas fezes é a bile, é o esterco bilinogênio. Tá? Se eu tenho uma obstrução aqui e não está caindo bile no intestino, como é que vai ficar o nosso corpo? Ele vai ficar mais esbranquiçado. Isso é chamado de acolia fecal. Tá? E se eu tenho um aumento da bilirrubina na corrente sanguínea, meu rim vai começar a tentar jogar fora essa bilirrubina pela urina. E aí a nossa urina vai ficar de uma coloração mais escura, uma cor de Coca-Cola, que é chamado de colúria. Então você vai ter icterícia, colúria, quando você fizer o xixi lá, vai estar mais escuro o xixi, e a acolia fecal, o corpo vai estar esbranquiçado. Essa é uma tríade clássica, gente, essas alterações. Então você vai perguntar para o paciente: seu cocô ficou mais esbranquiçado? Doutor, está mais branco. Seu xixi está cor de Coca-Cola? Tá. Aí você vai para o paciente: é extremamente amarelado, esclera amarelada, todo amarelado. Cara, não tenha dúvida que o problema dele é na excreção da bilirrubina, da bile. O nome dele é papila duodenal ou microvascular? Pode ser papel duodenal ou papel multivaco, as duas coisas. Tá? É porque assim, a medicina, com o andar da carruagem, eles estão tentando usar cada vez menos epônimos, né? Porque eu descubro alguma coisa e coloco lá, papila de Scholler. Nem todo mundo, quase ninguém sabe soletrar ou escrever meu sobrenome. E é chato, é ruim mesmo, né? Não é, eu também não gosto muito de epônimo. Mas a gente também, eu penso pelo outro lado. Eu também não posso tirar a credibilidade do cara que tem descoberto isso aí. Porque uma das coisas que eu falo para todos os alunos: gente, aqui onde a gente está, a gente não está descobrindo nada. A gente não está descobrindo a roda. Não. Isso já foi descoberto, já foi estudado. A gente só está aplicando conhecimento. Você imagina o cara que descobriu isso aí. Para mim, esses caras são gênios, são fora da curva. Porque para a gente fazer a aplicação do conhecimento já não é fácil, imagina para você descobrir essa merda aí, né? Não, é foda mesmo, tá? Professor, a gente está no caso 4, inclusive, o senhor está falando dessas características, desses sintomas. Nesse quadro, ele traz uma paciente com deficiência da enzima G6PD. Os sintomas são praticamente os mesmos. Você já chegou a pegar algum paciente desse aqui nos pronto atendimentos? Mas aí o problema do paciente, porque assim, você vai ter a conjugação da bilirrubina. Você tem dois tipos de bilirrubina: a bilirrubina direta e a bilirrubina indireta. A bilirrubina direta, ela tem que ter sido conjugada pelo fígado, tá? Então você tem a bilirrubina indireta, ela vai ser conjugada e vai produzir a bilirrubina direta. Se eu tenho um aumento da bilirrubina direta, é porque ela já passou pelo fígado e ela já sofreu o processo de conjugação, ela só precisa ser excretada para o nosso trato intestinal. Tá? Se eu tenho uma obstrução, eu vou ter um aumento da bilirrubina direta. Esse para deficiência de G6PD é um problema na conjugação. Tá? Aí eu vou ter um aumento da bilirrubina às custas de bilirrubina indireta, não direta. Tá? Que é uma das causas também vai causar os mesmos sintomas. Muito mais raro do que uma pedra, por exemplo, que está ali dentro da vesícula e migrou e causou uma impactação aqui e obstrução ali. Tá? Então, as partes do estômago, a gente tem a cárdia, que é a junção com o esôfago, você tem o fundo gástrico, o corpo gástrico, o âmbito piloro e o piloro. Então aqui você tem a região da cárdia, onde você vai ter a região do esfíncter esofagiano inferior, o fundo gástrico, o corpo gástrico, região antropilórica e o piloro. Tá? É a mesma coisa, o piloro aqui é como se fosse um estreitamento, é como se tivesse uma válvulazinha funcional, um esfíncter funcional aqui. Não é um esfíncter anatômico, não tem uma válvulazinha que abre, uma portinha que abre, e aí galera, passa. E aí passou, fechou. Não é igual uma válvula mitral, uma válvula tricúspide, uma válvula cardíaca, por exemplo. É completamente diferente, tá, gente? Então você tem a área do cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico, antropilórica e piloro. Tá? Uma das estruturas extremamente importantes que é utilizada como ponto anatômico referencial do estômago é a incisura angulares. Esse pontinho bem aqui, ó, chamado de incisura angular.
Por exemplo, para você fazer uma gastroplastia vertical, você identifica a incisura angular, traça um ângulo para cá e daqui para cá que você vai transformar no tubo gástrico. Porque se eu mexer antes, eu vou estar mexendo na região pilórica e aí eu vou estar atrapalhando o paciente. Então existem dois esfíncteres do estômago, né? Eles controlam a passagem do que entra e do que sai, que é a junção esôfago-gástrica, situa-se à esquerda da vértebra de T11, né? No plano horizontal, através da extremidade do processo tifoide. Os cirurgiões endoscopistas, eles designam isso aí como a linha Z, que é uma linha irregular, onde a mudança abrupta da túnica na mucosa do esôfago para a túnica mucosa do estômago. Você consegue saber exatamente aonde é a transição do esôfago para o estômago, porque são epitélios diferentes. O epitélio do estômago é de um tipo, o estômago, o epitélio do esôfago é outro tipo. E quando você entra com a câmera e vai visualizando, você consegue saber certinho aonde está essa transição, que é chamada de linha Z. Tá? Imediatamente acima dessa junção, você vai ter a musculatura, né, do pilar direito do músculo diafragma, que forma o hiato esofágico, funciona como um esfíncter esofagiano inferior, é aquilo que eu falei. Não é uma válvula, é só como se fosse um pronunciamento da musculatura, tá? Usando um esfíncter esofagiano inferior anatômico, tá? Ele é extrínseco, né? Contrai e relaxa geralmente conjunto com revestimento muscular espessado, de modo variável em torno do ósseo da cárdia, que é essa região aqui, tá? Para tudo que descer aqui pelo estômago, não retornar para o esôfago, porque o epitélio é diferente. O estômago suporta, o esôfago não. Tá? Então, quando o paciente tem refluxo gastroesofágico, a maioria das vezes o que a gente tenta sempre fazer são medidas que a gente chama de higienodietéticas, que é não tomar coisas com gás, é não ter uma alimentação muito copiosa para não provocar aquela distensão gástrica, é não comer e deitar. Então, você passa uma série de orientações para o paciente para evitar o que é o refluxo. Porque na maioria das vezes o problema não é do esfíncter esofagiano inferior. A maioria do problema é quando o paciente come mesmo. Né? Você vai lá na casa das pizzas no rodízio, acha que é o último dia de sua vida e come até passar mal, comendo lá 35 pedaços de pizza. Tem como não passar mal, não tem como ter. Lembrei da Beatriz. Tá? O esfíncter piloro também ele fica entre o piloro e a primeira porção do adrenal, ele controla a saída do quilo, né, que é a mistura dos alimentos com o suco gástrico. Em contraste com o esfíncter esofagiano inferior, esse esfíncter ele é anatômico, né? Contém uma musculatura lisa que restringe e limita a descarga do conteúdo estomacal para o estômago, para o intestino. O esvaziamento do estômago ele vai ocorrer de forma intermitente quando a pressão intragástrica supera a resistência do piloro. O piloro normalmente contraído para que o orifício seja pequeno e os alimentos possam permanecer um período adequado no estômago, né, para serem quebrados. E o peristaltismo gástrico empurra o quimo através do canal pilórico do duodeno para posterior digestão. Então ali ele vai, é uma musculatura do piloro. Está usando como se fosse uma válvula, tudo que vai e volta. Tá? O estômago ele é composto por 4 camadas. A camada mais interna é a mucosa, depois vem a submucosa muscular e a serosa. Tá? A mucosa é o epitélio pulmonar simples, onde você vai ter glândulas gástricas. A submucosa é um tecido conjuntivo, onde chegam os vasos sanguíneos. E é importante ter esse conhecimento, porque a maioria das lesões, a maioria, não falo todos, mas a maioria das lesões, elas vão acometer principalmente a mucosa gástrica. E à medida que essa lesão vai crescendo, ela vai aprofundando. E à medida que ela vai aprofundando, ela pode encontrar um vaso sanguíneo e mandar a doença à distância. Então, uma coisa é eu encontrar uma lesão que acomete somente a mucosa, só a camada mais interna. Essa aqui pega a mucosa e submucosa. Essa pega a mucosa e submucosa muscular. Quanto mais profundo, maior a chance de ele encontrar um vaso sanguíneo e mandar a doença metastática à distância. Fígado, pulmão, ele vai mandar a doença para outros lugares. Tá? A parede do estômago está formada pelas seguintes camadas: a mucosa, camada mais interna, onde as enzimas digestivas do ácido estomacal são produzidos. A maioria dos cânceres de estômago se inicia dessa camada. A mucosa é formada por um epitélio pulmonar simples, é recoberta por uma mucosa alcalina protetora. A submucosa, a camada de suporte. A muscular, uma camada espessa, né, de músculo que mistura o conteúdo gástrico através da peristalse. E a subserosa ou serosa são duas camadas que revestem no estômago. Então é isso aqui, ó. Mucosa,
E por que a mucosa tem essas vilosidades aqui? Para aumentar a área de contato e aumentar a área tanto de absorção quanto do suco gástrico com os alimentos. Você aumenta, agora que você faz essas vilosidades aqui, você aumenta a área de contato. Então você tem a mucosa, submucosa, muscular e a serosa. Tá? O estômago está preso nessa região através de alguns ligamentos. Ele vai ter um ligamento hepatogástrico, tá? Que contém a artéria gástrica esquerda e o ramo gástrico direito da artéria hepática. Você vai ter um ligamento gastrofrênico, que é o fundo gástrico com o diafragma. Você vai ter um ligamento gastroesplênico ou gastrolineal, com um baço, e o gastrocórico com aumento maior. Tá? Então tem vários ligamentos que vão sustentar o estômago nessa localização aqui. Tá? O ligamento hepatoduodenal, ligamento hepatogástrico. Vascularização do estômago, gente. Então, quais são as artérias que vão irrigar o estômago? Principal, tronco celíaco. O tronco celíaco vai mandar a artéria gástrica à esquerda e a artéria gástrica à direita. Você vai ter as gastroepicóricas e as gástricas curvas. Do tronco celíaco só sai à esquerda. Tá? A gástrica direita não é ramo do tronco celíaco, não. Tá? A drenagem venosa pelas veias gástricas, que levam para o sistema portal. Você vai ter a drenagem linfática para os linfonodos gástricos, esplênicos e celíacos. Então você vai ter aqui, ó, a hepática, a esplênica e a gástrica. Aí a gástrica vai mandar diversos ramos. A gastroepicórica, a gastroduodenal, que vai mandar ramo para a gástrica direita, e os vasos curtos. Tá? O suprimento arterial do estômago recomenda o tronco celíaco de seus ramos. Né? A gástrica direita é ramo da hepática comum, que surge do tronco celíaco. A gástrica esquerda surge diretamente do tronco celíaco. A gastromental direita é ramo da gastroduodenal e a gastromental ramo da artéria esplênica. Quem for fazer cirurgia tem que saber exatamente isso aí. Porque uma das cirurgias que a gente faz é a gastrectomia. E a gastrectomia você obrigatoriamente tem que saber a vascularização, todo o sistema vascular, tanto arterial quanto venoso. Porque uma das primeiras coisas que você faz durante uma cirurgia é o controle dos vasos, controlar o sangramento. Então parou o sangramento, o resto você tira. Se ligou a artéria, ligou a veia daquele órgão, pode sacar ele fora que ele vai ser mais. Tá? Daí a irrigação do estômago. O estômago é um órgão bastante irrigado, bastante complexo. Tá? Mas é uma das cirurgias mais gostosas que tem é a gastrectomia, principalmente em oncologia, que aí você tem que fazer a gastrectomia com a linfadenectomia. Você tira todos os linfonodos perigástricos. São 18 cadeias ganglionares. Você tem o paracárdico direito, paracárdico esquerdo, grande curvatura, pequena curvatura, suprapilórico, infrapilórico, os que correm junto com o vaso do baço, peripancreático, perihepático. É bem legal. Assim. Quantas horas de cirurgia? Umas 2 horas e meia, mais ou menos. Uma gastrectomia total com uma linfadenectomia. Faz tempo que eu não faço mais isso. 3, 7 horas, 6, 7 horas. De uma vez, a última cirurgia que eu fiz dessa foi uma gastrectomia parcial numa paciente lá de Cerejeiras. Aí ela, doutor, mas e aí depois eu não vou poder comer? Eu falei, vai poder comer. Mas quando? Aí já, né, depende de quanto do estômago que a gente vai deixar. Dela a gente tirou 2/3 do estômago. Então restringiu consideravelmente. Mas o paciente vive normal. Eles conseguem comer, câncer gástrico. A vascularização, né? As veias do estômago elas correm paralelas às artérias e as veias gástricas direita e esquerda elas vão drenar para o sistema portal. Tá? Importante essa informação, porque quando você tem um problema no sistema porta, por exemplo, vai causar vai represar todo o sistema venoso e causar uma distensão dessas veias do estômago, que vai apresentar no exame físico para nós como varizes esofagianas ou varizes gástricas. Tá? Você faz uma endoscopia, você encontra lá varizes esofagianas ou varizes gástricas, pode ir para o sistema portal porque o problema do paciente é ali. Tá? A veia gástrica curta e as gastrodentais elas vão drenar para a mesentérica superior e a veia mesentérica superior junto com a inferior vai formar um sistema portal junto com a veia esplênica. Tá? Tudo vai para o sistema portal.
Drenagem linfática, tá? Isso aqui é só para conhecimento de vocês, nunca que eu vou cobrar isso eu mesmo só fui aprender sobre o sistema linfático gástrico, assim, com profundidade na cirurgia oncológica. Nem na cirurgia geral eu aprendi tanto sobre linfadenectomia quanto eu aprendi na cirurgia oncológica. Porque na cirurgia oncológica faz muito mais sentido. Na cirurgia, por exemplo, bariátrica, eles não se preocupam muito com a drenagem linfática. Não faz importância para eles fazer a retirada dos linfonodos. Já no câncer gástrico faz muita diferença. Tá? Aí cada região do estômago ele drena para uma região linfonodal. Tá? Só coloquei a título de conhecimento para vocês. A inervação parasimpática pelo nervo vago, que vai estimular a secreção e a motilidade, e a parasimpática pelo plexo cilíaco, que vai inibir a motilidade e a contração do esfíncter pilórico. O estômago ele recebe inervação do sistema autônomo, o suprimento nervoso simpático ele surge dos troncos vagais anteriores e posteriores, derivados do nervo vago, originando os troncos vagais anterior e posterior, e essa inervação ela é responsável pela estimulação e produção do suco gástrico. Tanto que antes, eu sou dessa geração, eu já estou com 20 anos de formado, eu sou era imidazólicos, eu quando fiz faculdade não existiam os imidazólicos, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, não existia. Então a incidência de úlcera gástrica era muito alta, por hipercloridria. Tinha muito ácido clorídrico dentro do estômago do paciente e uma das coisas que a gente fazia era a vagotomia. A gente seccionava, a gente dissecava o nervo vago, e seccionava ele para ele diminuir a estimulação e produção de suco gástrico no estômago do paciente, para diminuir a produção de suco gástrico. Só que depois que lançaram os imidazólicos, o omeprazol, a incidência de úlcera gástrica caiu assim vertiginosamente. Todo plantão a gente operava com úlcera gástrica perfurada. Assim, fazia muito. Depois que veio os imidazólicos, o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, cara, mas caiu assim vertiginosamente. E falar em vagotomia, nunca mais vi ninguém falar em vagotomia. Nunca mais. Caiu em desuso. Caiu completamente em desuso, mas era o que a gente tinha. Na época a gente fazia vagotomia e muitas vezes fazia vagotomia troncular, que trazia algumas repercussões para o paciente. Aí até que foram desenvolvendo as vagotomias super seletivas. Você dissecava o nervo vago até bem próximo do tronco para seccionar lá no raminho mais fininho, para diminuir a estimulação daquela parte do estômago, não completamente. Porque quando a gente fazia uma vagotomia troncular, aquilo ali era definitivo. O paciente evoluía com uma menor produção de ácido clorídrico e isso interferia diretamente na absorção dos nutrientes, porque ele não quebrava, não produzia o ácido clorídrico, não quebrava os alimentos e dava má absorção dos pacientes. Por que muitos médicos que falam mal desses remédios que criticam? Não sei. Só porque pararam de operar as úlceras gástricas, porque para mim são excelentes. Os imidazólicos, excelentes. Pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, infinidade hoje. O suprimento nervoso simpático ele surge dos segmentos da medula espinhal, de T6 até 9, passa pelo plexo cilíaco, através do nervo esplâncnico, né? Ao redor das artérias gástricas e mentais. E ela também carrega algumas fibras sensitivas transmissoras de dor. Então essa é a inervação do estômago. Então a vagotomia, a gente separava o vago e geralmente a gente seccionava o vago aqui, fazia uma vagotomia troncular. Depois a gente dissecava, às vezes, né, secava e fazia uma vagotomia troncular seletiva. Tá? Função do estômago, então, armazenar o alimento, misturar e triturar o bolo fecal, secretar ácido clorídrico e as enzimas, absorver algumas substâncias, como alguns álcool e medicação. Essa é a função do estômago. Dúvidas, galera, sobre o estômago? Amanhã nós vamos falar do intestino delgado e colo. Beleza? Bom. Dúvidas, galera? Perguntas? Não, mas eu quero saber
participei, né? Porque os principais ramos aqui que você vai ter arterial é isso aqui, ó. Você vai ter o tronco celíaco. O tronco celíaco ele vai mandar a artéria hepática. A artéria hepática ela vai dar o ramo gastro-duodenal aqui. Gastro-duodenal vai dar origem à gástrica direita. Você vai ter o tronco celíaco mandando a artéria esplênica que vai para o baço e a gástrica esquerda, que vai dar a gástrica esquerda aqui, ó. Então você vai ter a gástrica direita irrigando a grande curvatura, que é ramo da gastro-duodenal, que é ramo da hepática, que é ramo do tronco celíaco. Então você tem o tronco celíaco, artéria hepática, gastro-duodenal, a gástrica direita. A gástrica esquerda é ramo direto do tronco celíaco, que vai irrigar a pequena curvatura. Uma irriga a pequena curvatura e outra irriga a curvatura. Isso é o importante da vascularização do estômago. Você só vê isso aí que está assim, de mega excelente tamanho. É um aumento maior. Então, ele é uma capa de gordura que protege o intestino aqui. Isso aí vocês têm que ver na prática. Quando você abre a barriga do paciente, a primeira coisa que você vê é uma camada de gordura. Aquele lá no momento, ele serve para proteger ali as alças intestinais. Ele também é responsável porque, assim, dentro da nossa cavidade abdominal, você tem uma produção de líquido. Todo dia é produzido e absorvido. E o momento é um dos que controla essa regulação de produção e absorção. Porque dentro da cavidade abdominal não é seco. Se fosse seco, uma alça colava na outra. E o atrito do peristaltismo ia machucar uma alça. Enquanto uma estava aqui, a outra estava aqui, ela ia tentar e ia machucar a alça intestinal. Tendo líquido, elas se lubrificam e elas escorregam quando você tem um peristaltismo. E uma das funções do aumento é o controle dessa produção de líquido. Tanto que quando você tem, por exemplo, o que a gente chama de carcinomatose peritoneal, que é implantes de câncer nesse aumento, ele perde esse controle, causando uma ascite no paciente, causando um aumento na produção ou uma diminuição da absorção. E aí vai acumulando líquido na barriga do paciente, causando o que a gente chama de ascite. Entendeu? Opa. Essa? Quanto mais gordo o paciente for, existem, quando a gente opera aqueles pacientes magrinhos, assim, cara, você olha assim a anatomia, dá para mostrar a anatomia para vocês, assim, quando vocês estiverem lá no regional, aí elas lá para lá, dá para... E lembrando, gente, que isso aqui é o mais habitual. Vocês ainda têm que levar muito em consideração algumas variações anatômicas. Tem pacientes que existem variações anatômicas, tá? Existem variações anatômicas. Por exemplo, eu já vi gástrica esquerda que não saía do tronco celíaco, saía direto da aorta. Acontece. São as variações anatômicas. Ou a gástrica esquerda saindo da artéria esplênica. Tá? Tem algumas variações anatômicas. São mais raras, mas tem que estar ciente que vocês, durante uma cirurgia, podem encontrar algumas variações anatômicas. E aí você tem que tomar cuidado. Desse paciente mesmo que a gente foi fazer essa gastrectomia,
e a gástrica esquerda saía ramo direto da aorta, cara, a gente perdeu quase que meia hora da cirurgia para dissecar tudo, para ter certeza que aquilo lá era gástrica esquerda. Aí a gente teve que dissecar toda a hepática, toda a esplênica, e aí, porra, cadê a gástrica? Aí tinha um ramo que saía direto da aorta, e a gente foi dissecando ele, e ele era gástrica esquerda. Porque numa gastrectomia da parte oncológica, você liga a artéria na origem dela. Se liga lá no talo, lá no talo. Certo? Dúvidas? Vamos dormir? Quer dizer estudar? Vamos lá,